Olá para você de casa, onde quer que esteja nos acompanhando, seja pela TV, canal 26 UHF aqui de Indaiatuba, ou pela internet através do nosso site www.tvindaiá.com.br, onde acontece a programação em tempo real. Estamos com o Papo Livre no ar e aqui comigo a professora Windes Brazão Ferreira, ela que é mestre pesquisadora na área de educação e ela vai falar com a gente sobre o programa de formação para professores, né? Na questão de inclusão em sala de aula. Professora, é um prazer recebê-la em nosso programa. Eu gostaria que a senhora falasse para nós como é que funciona esse programa, que é através do CIASP que a senhora chegou a esse programa aqui para Indaiatuba. Bom dia, Jair. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês Prazer e poder nosso. falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve no CIASP. O CIASP é uma organização muito importante na cidade porque ele atende a pessoas com deficiência intelectual. Tem uma equipe de profissionais de áreas diferentes. O que acontece é que a gente, em contato com o CIASP, pensou que seria interessante trazer um trabalho voltado para a formação de professores, que é o meu campo de atividade. Eu trabalho há 30 anos na área de inclusão da pessoa com deficiência e desenvolvo pesquisas na área de estudo sobre a deficiência. E aí a gente pensou, bom, como que nós vamos fazer isso? Existe um projeto da Unesco que foi lançado em 1993 e que se chama Conjunto da Unesco, Formação de Professores Necessidades Especiais na Sala de Aula. O Ministério da Educação brasileiro, em 2005, lançou um projeto nacional baseado nesse material da Unesco, que se chama Educar na Diversidade. Eu fui coordenadora e implantei esse programa, esse projeto no Ministério da Educação, no período 2005-2007. E aí o que acontece é que nós aproveitamos o material nosso brasileiro e trouxemos para essa formação aqui. Essa formação é muito importante porque ela tem como participantes, né, profissionais de várias áreas, pessoas de Indaiatuba, pessoas da Secretaria de Educação, da Educação Municipal, pessoas da Secretaria do Estado, pessoas de Campinas, pessoas de Jaguariúna, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais. E o objetivo-chave é trabalhar com metodologias de ensino inclusivas. O que significa isso? Significa que o professor, em sala de aula regular, ele aprende a rearranjar a estrutura da sala de aula para poder também atender às demandas que são trazidas pelos estudantes com deficiência. Entendi. É tentar entrar nesse, vamos dizer assim, como é que eu explicaria, mas é fazer essa união dos que têm e os que não têm necessidade especial? Isso, não é só união, né? Porque um dos grandes desafios que existem hoje para o Brasil, quando se trata de inclusão escolar, é exatamente criar condições para que as pessoas com deficiência que estão na sala de aula regular, que elas possam participar e aprender. Porque, infelizmente, historicamente, eles iam para a sala de aula regular, ainda isso acontece, e ficam isolados do grupo. Então, essa integração social a qual você se refere é muito importante, claro. Mas, além disso, é preciso que o professor saiba utilizar estratégias, que na verdade é metodologia de ensino, que favoreça a participação. E como que isso é feito? Isso é feito através da aprendizagem no projeto, por isso que é uma oficina, não é um curso. Então, através dessa aprendizagem que nós fazemos na oficina, para aplicar formas de ensinar diferente. Vou te dar um exemplo. Ao invés de o professor tradicional, na nossa época, isso é muito comum ainda, o professor tradicional está lá na frente da sala de aula e nós todos sentados, um atrás do outro, olhando para a nuca, tem que ficar quieto, não pode falar nada, não pode conversar com o colega, muito menos tal. Quando a gente pensa na metodologia de ensino inclusiva, esse padrão ele tem que ser mudado. Então, nós temos que trabalhar uma aprendizagem que é dinâmica. O que significa isso? Significa interação, como nós estamos tendo. Porque hoje, você agora na sua abertura falou, nos veja nas mídias sociais, aqui. Então, todas as crianças hoje estão imersas nesse universo. Então, a aprendizagem ela não acontece só na sala de aula. Se a sala de aula continua sem ter um apelo para o estudante, ela não promove a aprendizagem.
Então, o professor passa a ter o que é chamado lá um princípio da metodologia, aprendizagem ativa. Ele passa a criar condições para que todo mundo interaja, para realizar e solucionar problemas. Negocia objetivos com os estudantes. O que significa isso? Significa que os estudantes podem escolher. Ao invés do professor, por exemplo, dar uma aula de fotossíntese para a gente, falando sobre o que é fotossíntese, o que acontece na natureza e tal, pode ser até uma aula boa, mas ao invés de fazer isso, ele pode dividir grupos, cada estudante vai pegar um determinado tipo de planta que eles escolheram, ou de flor, ou o que quer que seja, e eles vão desenvolver os mesmos conceitos relacionados à fotossíntese, mas baseado em coisas diferentes. Depois eles vão trazer isso e celebrar, como nós chamamos, né? Então, tem elementos que são importantíssimos nesse processo. Aí são 5 princípios que norteiam. Um é esse, aprendizagem ativa, o outro é chamado negociação de objetivos, o outro é chamado demonstração, prática e feedback, que seria o professor, ou a professora, né, melhor dizendo, a professora na sala de aula, ela vai passo a passo explicar o que ela quer. E vai dizer, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer isso. Por quê? Porque se a professora chega na sala de aula e fala assim, hoje nós vamos fazer isso, uma parte dos estudantes perdeu a explicação, a outra parte não estava ouvindo, a outra parte estava conversando, então você atinge um grupo pequeno de pessoas, né? A outra é colaboração e apoio, que tem a ver com a aprendizagem ativa, então você colabora com o outro e aprende junto o tempo todo. E a última é a avaliação contínua, que seria uma avaliação em que você não dá nota, você não avalia como nós fizemos a prova para ter uma nota e passar, você avalia para aprender quais são as dificuldades, as barreiras que essa criança encontra, e aí você ajuda essa criança a vencer essas barreiras. E quando você muda a estrutura e a cultura da sala de aula, o que acontece é que você cria espaços para que as pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais, como você disse, elas possam participar e vão ter muito mais chance para aprender, com certeza. É uma das coisas que a gente observa, na nossa época, por exemplo, eu me lembro muito bem que na escola, os alunos que não conseguiam acompanhar a turma, eles eram tirados daquela sala e tinha a famosa sala a classe especial. Isso mesmo. Que era nossa, aquilo ali era olha, tá na classe especial, E são pessoas que só eram talvez um pouco mais lentas para aprender, alguma coisa diferenciada, não tinha nada assim de especial. Isso. Que a gente vê e tinha um preconceito. Eu me lembro que tinha algumas pessoas que quando iam para a classe especial, quando eles muitas vezes passavam de ano, eles nem estudavam mais na mesma escola, eles mudavam para não ter que encarar os meninos, as meninas naquela turma, porque veio da classe especial. Esse não quer se misturar. Não quer se misturar. E eu me lembro de pais brigando com o diretor, com o professor, porque não queria o filho dele misturado com aquelas crianças. Isso acontece ainda hoje? Então, é interessante. Acontece, infelizmente acontece, porque você sabe que nós vivemos num país em que a legislação ela não é respeitada, nem pela comunidade, nem pelos governantes, porque os governantes poderiam nos conscientizar enquanto população para fazer uso dos dispositivos legais que existem, mas isso não acontece. Então, existe muito a discriminação contra as pessoas com deficiência. As classes especiais, elas não existem mais no Brasil, no sistema educacional brasileiro. Nós temos hoje uma política que chama-se Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, que consolida, vamos dizer assim, no sistema educacional práticas que já existiam, mas cria um espaço bastante significativo para se evitar que esse tipo de discriminação e preconceito aconteçam. No entanto, eu acho que o mais importante de tudo foi a publicação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o último tratado internacional das Nações Unidas, que foi publicado em 2006 e ratificado pelo governo brasileiro em 2008. E esse documento, que é maravilhoso, ele pega todas as áreas da vida humana e ele é um documento legal. Nós, a partir desta convenção, no Brasil,
houve todo um movimento das pessoas com deficiência e o ano passado, em 2015, se eu não me engano foi no meio do ano, junho ou julho, foi aprovado no Brasil a Lei Brasileira da Inclusão, ou o chamado também Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você me permite, eu gostaria até de sugerir que talvez numa outra oportunidade você trouxesse alguém com deficiência aqui de Indaiatuba para falar disso, porque esses são documentos muito importantes. Então, um dos elementos chaves que vem logo no início desses documentos é o princípio da não discriminação. Então, as pessoas com deficiência hoje, elas não devem ser chamadas de especiais, de diferentes, de deficientes. Eles são pessoas com deficiência e são considerados legalmente no Brasil sujeitos de direito. Esse é o termo que se usa. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é interessante porque o Brasil tem hoje o marco político legal mais avançado das Américas, em termos de direitos da pessoa com deficiência. Mas, infelizmente... Na prática, não funciona. Na prática, funciona porque hoje muitas pessoas, embora ainda, se você pensar percentualmente, é um número pequeno, mas ainda muitas pessoas hoje já usam a legislação para defender os seus direitos. E as próprias pessoas com deficiência nos seus grupos, né? Então, é fundamental ter isso. Eu digo, não funciona no sentido de que, pela falta de consciência, essas pessoas precisam brigar muito para fazer o direito ser respeitado. Né? Esse é um movimento da mudança, né? Das rupturas. Infelizmente, a gente tem essa coisa das mudanças sociais, elas acontecem mesmo na raça, né? Como a gente diz, não tem como. Diferente, por exemplo, das mudanças impostas pelo sistema financeiro, que o Brasil tem seguramente o mais perfeito sistema de compensação bancária e sistema bancário do mundo. Aqui nos Estados Unidos, até um pouco tempo atrás, você depositava o cheque numa costa, demorava não sei quantos dias para chegar na outra. No Brasil, há muito tempo isso não acontece, mas há muito tempo não acontece. E às vezes eu penso comigo, né, por que tudo no Brasil não pode ser também tão bom quanto, tão eficiente quanto? Da mesma forma que o imposto de renda está sendo feito um sistema que o Brasil vai ser o mais perfeito do planeta em checar sua vida, cruzar seus dados e cobrar o imposto. Mas isso é porque interessa as elites, né? Então, se trata de dinheiro, então eles arrumam formas maravilhosas de fazer a coisa funcionar. Conseguir o controle. Professora, esse programa de formação, ele é continuado, ele tem começo, tem fim, como é que funciona? Nessa primeira etapa, ele tem 40 horas. O projeto, originalmente, ele tem 40 horas. Então, nós estamos agora, na semana que vem, fechando essa primeira etapa da formação. O que vai acontecer daí para frente com esse grupo ainda não está muito claro. O grupo, né, de participantes vai decidir se vai continuar se encontrando, tal, mas já existe alguma intenção nessa direção. E quem quiser fazer parte, tem... Como é que faz? Bom, tem que participar da oficina primeiro, a oficina, né? Então, provavelmente, nós vamos realizar outras oficinas. A oficina é essa aqui, são essas, né? 1º de outubro, 15, 22 e 29. A próxima vai 29, acabar. Que termina... É o próximo, nós a próxima antecipamos oficina. Um pouquinho. Eu queria dizer que o CIASP, Centro de Inclusão e Assistência à Pessoa com Deficiência, né, e a diretoria do CIASP tiveram um papel muito importante, porque essa é uma ação nova para a instituição, mas ainda assim eles foram abertos o suficiente para receber uma pessoa quase estranha, eu, porque sou nova na cidade, né, para fazer essa contribuição. Claro que eu tenho um histórico de trabalho, as pessoas podem, entendeu, acessar aí, você sabe, hoje em dia fazer levantamento de tudo da gente, né? Mas eu queria aproveitar, acredito que a gente esteja no final, só para dizer que eu estou trazendo para a cidade um projeto social para as mães das pessoas com deficiência. Legal. Nós desenvolvemos esse projeto na universidade onde eu estava vinculada, né, que é a Universidade Federal da Paraíba, em 2015. É um projeto que dá base a um doutorado, a uma pesquisa uma tese de doutorado, que vai ser concluída o ano que vem.
E agora, agora em novembro, nós estamos levando também um artigo para um Congresso Brasileiro de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos. E esse é o primeiro projeto brasileiro, e eu posso garantir para você que internacionalmente também não existem projetos voltados para as mães de pessoas com deficiência. E o nosso objetivo é exatamente fortalecê-las enquanto mulheres, porque tem o viés do gênero, e empoderá-las para que elas possam lutar pelos direitos dos seus filhos, com base em todo o marco político legal que existe, né? A gente vai lançar isso aqui na cidade em janeiro do ano que vem. Eu estou agora montando tudo. Legal, então já está intimada, nem só convidada a voltar aqui e falar isso para a gente, certo, professora. com prazer. Quem quiser mais informações também sobre tudo isso aí, entrar em contato com a professora, eu vou deixar o telefone do CIASP aqui, que é o 3894-5351, está aparecendo na sua telinha aí. Você quiser mais informações, você entra em contato. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-la e volte outras vezes, porque é um assunto que temos muitos programas para explorar. Com certeza. Certo? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, obrigada. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.